Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que o Banco Central da Zona do Euro realizou seu primeiro corte na taxa de juros. Aqui no Brasil, o destaque vai para o PIB do primeiro trimestre, que veio acima do esperado. Mas as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e além disso os temores fiscais, acabaram azedando o humor do mercado. Falando um pouco do cenário internacional, o Banco Central da Zona do Euro realizou um corte de 0,25 ponto percentual na sua taxa básica de juros, dentro daquilo que o mercado financeiro já esperava. Porém, no comunicado logo após a reunião, Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central da Zona do Euro, deu uma declaração ainda bem comedida, dizendo que isso não necessariamente é o início de um ciclo de corte, de que a Europa ainda precisa analisar os dados e ver se de fato a inflação vem desacelerando. É um fato inédito na história. Pela primeira vez, o Banco Central da Europa corta os juros antes do Banco Central dos Estados Unidos. Além disso, o Banco Central do Canadá também realizou um corte de 0,25 ponto percentual na sua taxa de juros. Esses cortes de juros ao redor do mundo acabaram animando as bolsas ao longo da semana. As bolsas de Nova York e da Europa acabaram renovando aí suas máximas históricas ao longo da semana. Porém, na sexta-feira foi divulgado o payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano nos Estados Unidos. Veio com a criação de 272 mil vagas de trabalho, bem acima daquilo que o mercado esperava, mostrando uma economia dos Estados Unidos mais aquecida. Isso fez com que as apostas por lá virassem. Antes se esperava ainda 2 cortes de juros esse ano, e agora o mercado passa a prever só um corte de juros lá em dezembro. Isso acabou azedando o humor do mercado financeiro. Enquanto aqui no Brasil, no cenário doméstico, nós tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre. Veio com alta de 0,8%, acima do 0,7% que era esperado pelo mercado. Destaque positivo vai para o setor de serviços, que cresceu bastante, e também para o agronegócio. Pelo lado negativo, vem o setor da indústria. A produção industrial registrou uma queda de 0,5% no primeiro trimestre, acima daquilo que era esperado pelo mercado financeiro. Além disso, as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabaram aí azedando o humor do mercado e impedindo que a nossa bolsa de valores aqui acabasse acompanhando as bolsas internacionais. Haddad disse que o governo federal não vai mudar aquilo que planeja em relação às metas de inflação e que o novo decreto deve ser divulgado agora a partir de junho. Isso criou no mercado uma expectativa de que o governo possa mudar aí a meta de inflação, que hoje é de 3%, para tentar aí forçar uma queda maior da taxa de juros, mas isso mostraria uma tolerância maior à inflação, o que é mal visto pelo mercado financeiro. Nem mesmo aí as falas de Roberto Campos Neto, dizendo que tem visto uma melhora nas expectativas de inflação, e de Gabriel Galípolo, que é cotado para substituir Campos Neto aí na frente do nosso Banco Central, alinhada ao atual presidente, dizendo que concorda de que o Banco Central precisa estar sempre de olho nas expectativas de inflação, foram suficientes para apagar esse estresse causado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Zona do Euro divulgou ainda o seu PPI, que é a inflação ao produtor, que registrou queda de 1% no acumulado nos últimos 12 meses. Aqui no Brasil, nós tivemos a aprovação pelo Senado Federal da taxação das compras de até $50. Essas compras vão ser taxadas aí em 20%. Lembrando que as compras internacionais acima de $50 são taxadas em 60%, isso quando a gente fala do imposto federal. E essa taxação agora segue para a sanção do presidente Lula. O nosso Ibovespa encerra essa semana com queda de 1,9%. Por outro lado, o dólar registrou alta de 1,87% e encerra essa semana cotado aos R$ 5,34. Não ajudou a nossa bolsa também a queda das commodities. O petróleo encerra essa semana com queda de 2,08%, com barril Brent referência para a Petrobras cotado aos R$ 79,50. Essa queda do preço do barril de petróleo se deve à reunião da OPEP+, que aconteceu no início dessa semana, em que eles falaram aí que, apesar de que ainda vão manter o corte diário na produção de petróleo, que hoje é de 2,2 bilhões de barris de petróleo diários,
a tendência é que até o final do ano alguns países retomem aí a sua produção prevista de petróleo, o que deve aumentar aí a demanda da commodity, o que acabou fazendo com que seu preço caísse. O minério de ferro despencou 7,65% e encerra essa semana com a tonelada cotada aos $108,50. Essa queda do minério de ferro se deve aí a uma menor demanda da China, principalmente por aço. Apesar da queda na sexta-feira, as bolsas internacionais fecharam essa semana em alta. O S&P 500 encerra com alta de 0,94%, a Nasdaq encerra em alta de 1,59%, mais uma vez impulsionada pela Nvidia, que passou o valor de mercado da Apple. A Dow Jones encerra essa semana em alta de 0,23%, e o Stoxx 600 lá na Europa encerra essa semana em alta de 0,62%. A expectativa de que os juros permaneçam altos nos Estados Unidos por mais tempo, associada a uma piora da percepção fiscal aqui do Brasil e essa expectativa de uma tolerância maior à inflação, acabaram acertando em cheio a nossa renda fixa. Os juros futuros acabaram se estressando essa semana. O DI para janeiro de 2025 encerra com uma alta de 0,22 pontos percentuais essa semana e encerra cotado a 10,60%. Já a carteira de títulos públicos acabou caindo bastante essa semana. O IMA geral encerra com queda de 0,22% essa semana, enquanto isso os pré-fixados sofreram bem mais e encerram com queda de 0,56% só essa semana. Para a semana que vem, nós temos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. A expectativa é de manutenção da taxa de juros por lá, mas também qual vai ser o comunicado e se a gente vai ter algum direcionamento sobre o futuro dos juros nos Estados Unidos. Temos também divulgação de dados de inflação lá dos Estados Unidos e também da Argentina. Aqui no Brasil nós temos a divulgação do nosso IBC-BR, que é calculado pelo Banco Central, é o Índice de Atividade Econômica, e nós temos também a divulgação da nossa inflação oficial, nosso IPCA, expectativa aí de que ela registre uma alta de 0,38% nesse último mês. Muito obrigado e até a próxima semana.